Estamos para lá do arco-íris. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos falar sobre o que é sobre sexualidades dissidentes. Eu sei que anunciei em alguns sítios dissonantes, mas eu acho que não vai haver problema e já vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, dizer que nos podem acompanhar em direto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Twitch. Daqui a nada a Zara já vai passar em rodapé todos os endereços. E para quem não nos puder ver em direto, pode-nos sempre acompanhar, visualizar a posteriori nos endereços destas várias plataformas. Também já sabem que para quem nos está a ver em direto, interajam connosco, coloquem-nos questões sobre o tema, digam-nos olá, digam-nos boa noite. Nós estamos aqui a tentar acompanhar todas as plataformas. Se não conseguimos apanhar logo os vossos comentários, iremos lá mais tarde. Também, por último, quem quiser sugerir temas, quem quiser dar testemunhos sobre os programas, sobre os temas dos próximos programas, pode entrar em contacto connosco pelo nosso endereço de e-mail, pldarcoiris@gmail.com. Eu daqui a um bocadinho também já vos vou falar de alguns endereços importantes que irão ficar na nossa página de Facebook. Bom, antes de entrarmos propriamente no tema, vou só dar aqui as boas noites ao Tito Lívio, que já cá está, o António Cerzedelo. Boa noite. Carlos G. Pereira. Boa noite. Olá, boa noite. Comemorou-se na passada quarta-feira o Trans Day of Remembrance, o Dia Internacional da Memória Trans. Este dia foi criado em 1999 por uma mulher trans que decidiu homenagear outra mulher trans afro-americana que tinha sido assassinada, Rita Hester. Desde então, todos os dias 20 de novembro são homenageadas e recordadas as pessoas trans vítimas do preconceito e do ódio em relação à sua identidade. Habitualmente há um memorial, há um agrupamento onde são lidos os nomes de todas as pessoas que foram assassinadas no último ano, e esse encontro teve lugar no Rossio na passada quarta-feira. Para que tenham a ideia do quão terrível é esta realidade, de outubro de 2018 a setembro de 2019 tivemos 331 casos de assassinatos de pessoas trans e de pessoas de género não binário em todo o mundo. 331 pessoas são aquelas que estão registadas e que se sabe com certeza que foram assassinadas. Não estão aqui todos os casos não registados e também não estão aqui os casos de suicídio. E relativamente a isso, não queria deixar de passar a data sem recordar a Lara Crespo, que nos deixou em setembro, e o Rafael Romeu, que também se suicidou. Ambos se suicidaram, uma mulher trans, um homem trans, devido ao preconceito. E não queria deixar de referir uma coisa importante, é que a propósito deste dia, o PS apresentou no Parlamento um voto de pesar com a comunidade trans, que dizia o seguinte: a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar por todas as vítimas transexuais ou de género não binário e a sua solidariedade para com a comunidade, afirmando o compromisso de pugnar pelos seus direitos e pelo fim da discriminação e do preconceito para com estes cidadãos. Ora, imaginem o espanto. Tivemos um partido que votou contra, o CDS. E outro espanto, o Chega absteve-se. Mais uma hipocrisia do Chega. Mais uma hipocrisia. Bom, nós temos imenso orgulho... E mais uma burrice do CDS. Bom, mas, enfim, nós temos muito orgulho de ter na nossa equipa uma mulher trans, que neste momento está ali na regi aos comandos da nossa edição. Zara, muito obrigado por tudo. Bem-ajas. A Zara, agradeço a presença dela e a disponibilidade. Está sempre disponível, é uma boa pianista. Quem precisar de lições, peça-lhe a ela. Bom, e então vamos passar ao nosso tema principal e vou apresentar a pessoa que nós temos como convidada hoje, a Carmo G. Pereira. A Carmo G. Pereira tem, e a Carmo já vai explicar porquê, um projeto português ligado à sexualidade desde 2008.
Tem vários anos de experiência em assessoramento erótico, realização de workshops, formações e tertúlias, sessões de cinema e ciclos de eventos desde 2011 e aconselhamento sexual desde 2015. Tudo ligado à área da sexualidade, numa tentativa bem-sucedida, ainda bem, de passar uma visão sobre comportamentos e identidades de forma desmistificada e aberta. Este projeto não tem apoios, é feito em nome próprio, mas que tem ganhado espaço mediático e entre pares. A Carmo já foi várias vezes à televisão, já foi entrevistada e, portanto, o trabalho é bastante conhecido. Paralelamente, também é ativista, é sex positive e LGBTQI+, assumidamente, e é formadora, é educadora sexual para adultos, faz aconselhamento sexual não patologizante, já lá vamos também, e é perita em segurança, recomendação e utilização de tecnologias para a sexualidade. Eu já vou perguntar se ela esteve na Web Summit a falar sobre esta tecnologia. Mas a primeira coisa, deixem-me dizer que está a fazer neste momento um doutoramento em sexualidade humana na Universidade do Porto, num doutoramento que é uma parceria entre o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a Faculdade de Medicina, e o principal, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Primeira coisa, Carmo identifica-se como uma pessoa não binária. Antes de começarmos a falar do que é ser queer, vamos lá explicar às pessoas o que é isto de ser não binário, porque há imensa gente a quem lhes faz muita confusão. E muito obrigado por teres vindo. Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Então, ser-se não binária vamos partir do pressuposto que o género é este sentimento intrínseco sobre aquilo que se é. E ser-se não binária significa, ou ser-se não binário, significa que uma pessoa não se identifica com ser mulher, não se identifica com ser homem. Portanto, não há este sentimento intrínseco de género. No meu caso, eu sei que pela minha expressão de género ser tendencialmente uma expressão de género feminina, que eu sou lida enquanto mulher e que enquanto sujeito político estou nesta fronteira de mulher e de pessoa não binária. Há outras pessoas que a questão de género é engraçada por ser uma questão tão individual com todas as suas expressões e significações. Claro, e cada qual dá-lhe, atribui-lhe o significado. Exatamente. Então, aquilo que eu acho que é correto, para nós começarmos a banalizar estas coisas, quais os pronomes porque queres que te tratemos? Olha, é muito engraçado. Eu tenho trabalhado imenso em educação não formal e tenho posto sempre nas sessões o dizer, as pessoas começarem por dizer os pronomes, mesmo em contextos que supostamente, não é? Porque andamos sempre na suposição do que é. Não são contextos onde isto se justificaria. Não concordo muito com essa visão. E normalmente em inglês, e o inglês é muito fácil porque digo he, she or they, everything but it. Portanto, desde que não me coisifiquem, está tudo bem. Não tenho problema com pronomes. Temos o problema de em português não ter o neutro, não é? Não ter o neutro, sim. E temos de associar sempre à tentativa de pôr o arroba ou o X, não, no todos, eu tento pôr o E por uma questão de todos. atenção à leitura de pessoas que precisam, por exemplo, no computador. É muito importante ter cuidado com isso, porque cada vez que estamos a pôr o X, se as pessoas estão a utilizar um programa de leitura, vão estar a ouvir. É muito estranho. Nunca me tinha ocorrido isso. Eu normalmente ponho o arroba, o X não uso, mas ponho o arroba, mas nunca me tinha lembrado disso. O é de facto. Sim. Portanto, basicamente, o que a Carmo está a dizer é: podemos escrever todos, todas ou todos. Todos, um bocadinho sim. como o General Ramalhianos. Ai, não sei. Mas pronto, já não é? Não sei. Os também... os finais em E. Mas, se nós formos a pensar, nós em Portugal temos os algarvios que já fazem, as algarvias, claro, que já fazem quase uma linguagem neutra. E temos outra coisa, a linguagem neutra em português, nós às vezes dizemos, isto é muito difícil, mas se nós dissermos a pessoa, isto é a linguagem neutra. Por isso é que eu há bocado disse que tínhamos uma pessoa convidada, antes de te perguntar. É fácil, às vezes complicamos muito coisas que podem ser também mais simples. Sim. Ótimo. Pronto, então acho que já percebemos o que é ser não binário. E já agora, só para
aprofundar um bocadinho isto, qualquer pessoa pode dizer que não é binária, que é não binária. Ou seja, não precisa, às vezes as pessoas associam o não binário ao trans porque não se identifica. Não tem nada a ver com isso. O não binário é uma identidade de género, não é? A pessoa não se identifica com o masculino, não se identifica com o feminino, ou identifica-se com ambos. Sim, não aceita essa separação. Poderia ser o gender fluid ou o gender queer, mas há várias. Nós temos também que pensar que dentro da nossa própria comunidade há muitas subcomunidades e há visões, por exemplo, há visões diferentes em relação ao não binário se encaixar dentro do trans ou não se encaixar dentro do trans. Para mim, na minha descoberta pessoal e no meu caminho, foi um lugar, embora não me consiga sentir e ver como uma pessoa cis, foi um lugar que achei que seria tomar espaço durante muito tempo, dizer que era uma pessoa trans. Porque acho que tenho uma série de privilégios que... Agora, temos de ter cuidado para não significarmos, não pormos como paralelo a ser trans os processos de transição médica ou legal. As pessoas podem ser trans para além de todos esses processos. O nosso programa, eu sei que tu és uma seguidora assídua do programa, eu estou a ser irónico, mas com o doutoramento eu sei que não tens muito tempo. Mas nós tivemos o Santiago, que é um homem trans, que começou a fazer transição há pouco tempo, e um dos aspectos que abordámos no programa foi exatamente esse. Para ser trans não é preciso fazer terapia hormonal, não é preciso fazer qualquer tipo de cirurgia. E há muitas pessoas não binárias que se colocam nessa categoria, mas claro, é como eu digo, tem que ser tem que haver este respeito pelos processos individuais de autoidentificação. Sim, eu estou a perceber. Meninos, há alguma dúvida? Não. Que queiram colocar a nossa convidada? Então vamos passar para o... Não, eu iria dizer Força. só uma coisa que tem a ver com o público-alvo a quem a gente se dirige. Esta linguagem é difícil de perceber para 95% das pessoas, porque é muito específica, que é muito caracterizável e caracterizada, e as pessoas estão habituadas a uma linguagem mais linear. A maior parte das pessoas não sabem o que é um homem cis, não sabem o que é ter uma personalidade dupla, é um pouco isso que estavas a falar. Cuidado, não. Personalidade dupla é quase uma esquizofrenia, não é a mesma coisa. Mas muita gente vai assumir como tal, pensando que é isso. Olha, eu vou a diferença, a questão que estou aqui a pôr não é relativamente a nós que somos militantes, é relativamente ao grande público que não está a acompanhar todas estas evoluções e todas estas divisões e subdivisões e subdivisões que desviam as pessoas do problema central. Claro que eu sei que há que respeitar todas as pessoas e uma das características da modernidade é aceitar a diversidade. Com isso, creio que estamos de acordo. Mas também penso que para muita gente, não estes que nos estão a ouvir, porque provavelmente os que estão a ouvir já estão um pouco metidos nisto, alguns outros não, mas as outras pessoas que não nos estão a ouvir, receio que até recuem ou não compreendam. Mais ou menos. Há aqui uma questão que eu sempre tive no meu trabalho. Eu trabalhei sempre com públicos muito diversos e, por exemplo, tive experiências muito interessantes em programas da manhã que supostamente ou supõe-se são para pessoas que não têm acesso a estudos, que têm uma cultura geral diferente, porque isto não diz que têm uma cultura diferente. Eu nunca modifiquei a minha linguagem. E foi muito engraçado, por exemplo, ir a esses programas e em vez de falar em homens ou mulheres, se estava a falar de questões de genitais, dizer pessoas com pénis, pessoas com vulva e vagina, e as pessoas todas entendiam e tinha telefonemas deliciosos de lugares rocambolescos em Portugal, porque deixava o meu telefone lá à produção, das pessoas a falarem comigo. Portanto, eu acho que também temos de ter cuidado com essa
burrificação, às vezes, dos outros e de acharmos que os outros não percebem, porque os outros percebem. Eu ia pegar exatamente nisso, em resposta ao António, relativamente a essa ideia que as pessoas têm muita dificuldade em aprender. As pessoas já aprenderam tanta coisa. E Tito, deixa-me só dar aqui uma achega, que talvez... A questão não tem nada a ver com dupla personalidade, tem a ver com o facto de uma pessoa não se identificar com o género masculino ou com o género feminino. Pelo que seja, pode não querer ser mulher porque acha que as mulheres são não sente. Rebaixadas. Não, e há muita gente que tem esta coisa política. Acha que os homens estão associados à violência, estão associados a uma série de coisas, as mulheres estão associadas a outras e não quer ficar associada a este tipo de estereótipos. Independentemente até da expressão de género que possa ter. Uma pessoa que diga que é não binária não precisa ter uma expressão de género contrária àquela que é o seu sexo biológico, ou mais assim. Tendencialmente mais andrógeno. Nós temos o caso, eles qualquer dia eu tenho que lhes pagar direitos de autor, porque eu estou sempre a citá-los. Mas nós temos o exemplo de duas pessoas trans, o Ari e o Isaac, que têm o programa, não é, o T-Guys Cuddle 2. O Isaac é um rapaz trans que é heterossexual. O Ari é uma pessoa trans não binária. E, portanto, porquê? Porque ele não se quer identificar como homem ou como mulher. Tito. Eu acho que também dentro da comunidade gay há uma tentativa de seguir uma norma. Há uma normalização. Portanto, ou se é gay, ou se é lésbica, ou se comporta como homem, ou se comporta como mulher. E estes subgéneros que provam que há várias tribos, como tu há bocado disseste, eu chamo-lhe tribos dentro da grande comunidade, passa-lhes ao lado. Não só lhes passa ao lado, como já tenho visto muita gente escrever, porque é que chamam... Porque é que dividem em tanto, fazem tantas subdivisões, ou se é gay ou se é lésbica, e eu não quero saber disso. E dou-te o caso do que surge muitas vezes nas conversas queer, e que tu sabes que se dá. Portanto, há essa tentativa de normalização, que acaba por ser um preconceito hetero, é uma colonização hetero, portanto, e portanto não fujamos a isto, porque há muito preconceito dentro da comunidade gay. Muito. O que eu acho que nós não podemos fazer, desculpem eu estar a falar neste momento, a roubar-vos o micro e estar eu a falar, mas é porque temos já aqui uma série de comentários que vão nesse sentido. E eu acho que nós não podemos ser comodistas no sentido de dizer as coisas são assim. E nós sabemos que o binarismo também foi trazido para dentro da comunidade LGBTQI+. Não é? Claro, os modelos heteronormativos, os modelos do homem e mulher, ao ativo, ao passivo. Por exemplo, o Marco está aqui a dizer que o António tem razão, porque a maior parte do público não sabe nem quer saber dos nomes técnicos, querem lá saber do CIS, etc. Pode haver muitos nomes que as pessoas não queiram saber, e quem não quer saber, bem, o problema é de quem não quer saber. Agora, não é por falta de sítios para aprender. Relativamente a este exemplo, Tito, desculpa lá, encosta-te um bocadinho, é que estás desviado ali da câmara, só para centrares. Relativamente ao cis e ao trans, é grave, porque o cis e o trans é a base de identidade de uma série de pessoas, e nós abordámos esse tema aqui à partida. Talvez outros não sejam tão importantes, mas o cis e o trans é importante saber o que é que significam. Eu acho que é cada vez mais importante saber-se o que é cisgénero. Que é para parar de se nomear, são sempre os mesmos, os nomeados. Portanto, eu insisto muito no uso das palavras cisgénero, heterossexual, porque acho que se estamos a nomear, então toda a gente tem que ser nomeada. Isto tem que ser um processo distribuído por todos, não pode ser sempre para aqueles que a sociedade considera os diferentes. Não pode haver qualquer espécie de discriminação. Então, se nomeamos os trans, estamos a falar de assuntos transgênero, vamos falar porque é que estamos a falar de assuntos transgênero numa sociedade cisnormativa, ou seja, numa sociedade que empurra as pessoas para um lugar onde a identidade de género tem que corresponder àquilo que lhe foi assignado. Nós fizemos, aliás, o programa da semana passada, foi um programa sobre o que é que significava ser trans, e em que voltámos a repetir o glossário todo. Repetimos as definições do que era cis, do que era trans, e tivemos aqui um homem trans na primeira pessoa a explicar também o que é isto. Ok, bom, vamos lá então avançar
para o queer, porque o queer ainda é pior, não é? Porque nós falamos, por acaso todos os que estamos aqui pertencemos a um grupo que se chama Conversas Queer, é um grupo privado do Facebook, não interessa muito, mas o queer interessa. Porque muita gente acha que queer é uma forma fofinha, elegante, simpática, de representar toda a comunidade LGBTQI+. E não é assim. Bem, primeiro começa logo por não ser assim, porque senão o quê não estava lá dentro. Se o quê quisesse representar tudo, não estava lá no LGBTQ. E há pessoas que dizem, eu sou gay queer, eu sou bi queer. Ou há pessoas que acham que não são queer, por exemplo. E esse é o grande tema, já vamos para as sexualidades, mas que te traz hoje aqui. É engraçado porque o facto de dizeres que é fofinho e que é um termo quase higienizado, assim limpinho, isto tem a ver com nós não falarmos e não estarmos no contexto anglo-saxónico. Porque nunca, na origem deste termo, isto é limpinho. O termo queer continua a ser em Inglaterra, em países anglo-saxónicos, portanto, Inglaterra, Estados Unidos, etc, 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 ligado, e para algumas pessoas, um termo e um ponto de dor, ligado à questão de insulto. Seria a mesma coisa. Eu hoje andei a tentar pensar que termos é que nós temos correspondentes em português. Porque, efetivamente, nós temos termos super ofensivos em português. Como o bicha, por exemplo. Mas o bicha é muito associado, são genderizados. São e genderizados. O queer, é os que têm um comportamento efeminado. Exatamente. E é mais para o masculino. Pois é isso. Exato. E tu não tens um termo que se aplique ao esquisito. Seria isso. O queer é o esquisito, mas um esquisito, na origem é um esquisito quase... Ou que é o kinky deles também um bocado. O kinky também não temos. Temos o tara, mas tara também é esquisito. Mas a origem do queer, a palavra de origem é diferente. Today I feel queer. Eu hoje sinto-me diferente. Não é esquisito. É mais diferente esquisito. ou esquisito. Sim. E essa expressão era uma expressão social que se dizia numa sala, para uma pessoa sentia-se naquele dia ou naquela semana sentia-se diferente. Mas não quer dizer que a pessoa fosse exatamente diferente, se calhar era, mas naquela semana ou naquele dia ou naquele momento sentia-se mais. Não, mas quando começou a ser usado para apontar o dedo, começou a ser usado como uma conotação negativa, tal como o gay. O gay também era alegre, não é? Sim, depois evoluiu. Temos ali um registro. Mas eu não sou muito a favor desta colonização do anglo-saxónica nestas questões, porque a nossa cultura, a cultura portuguesa, é suficientemente rica e suficientemente forte para poder criar as suas próprias palavras que possam significar isso. E não precisarmos de ir recorrer a essas, porque é que não vamos buscar o latim, que também é tão rico e que também exprime tão bem as linguagens e exprimiu durante séculos na Europa toda. Mas por aí eu gosto muito do dissidente. Por exemplo, acho que em português, se calhar, o termo mais parecido àquilo que se diz que é queer agora seria o dissidente. No dicionário, o queer está descrito como estranho, singular, excêntrico, de caráter duvidoso, suspeito, desonesto, indisposto, vertiginoso, em dificuldades, em dívida, em descrédito, como verbo estragar e avariar, e como substantivo está como homossexual. Portanto, isto é no dicionário. O que é que acontece? É muito redutor. É muito redutor. O que é que acontece? Este insulto passa por um lugar de apropriação, e um lugar de apropriação que é muito, muito ligado aos anos 80, à crise da SIDA, a um momento em que há um posicionamento muito forte da comunidade e que temos, de repente, movimentos junto com o ACT UP a surgir o movimento Queer Nation. É claro, como tudo aquilo que acontece nos movimentos, salta dos movimentos para a academia. Ninguém na academia é um gênio. A academia vai beber à rua. À rua. E demora tempo. E demora tempo. Então, nos anos 90, temos o queer a reaparecer. Primeiro pela Teresa de Lauretis, pela Sedgwick e pela Judith Butler, que são assim as principais. E temos a aparecer como um termo que quer dizer e que está profundamente ligado a uma questão de romper... Disrupção. De disrupção, de rompimento. Mas eu acho que as pessoas
que adotam, e a linguagem, os termos que usamos são muito importantes, que dão existência às pessoas e às coisas. Nomear é dar-lhe um reconhecimento, uma existência. Este termo de fofinho e de queer evita para essas pessoas que ainda não saíram na linguagem totalmente do armário outro termo que a elas lhes pode parecer mais chocante ou inapropriado. Mas é só deslocado isso. Pois, o que eu acho é que essa é uma má interpretação. Mas eu digo que é o que elas pensam. Mas muitas das discussões que temos tido são pessoas a dizer assim, para que tantos rótulos? Mas para que todas as letras? O LGBTQIA+, porque não queer? Somos todos queer. Não somos. Não somos. Não somos. E esta ideia de que poderíamos ser. Poderíamos ser. Seria curioso vermos todos a ser queer. Não, isso realmente. Mas de facto não somos. E quando se tenta que o queer seja este guarda-chuva, perde-se, como a Carmo estava a dizer, a importação que a Academia fez do termo, e aquilo que primeiro era um insulto, que depois foi apropriado pela própria comunidade como uma designação. Mas uma designação de resistência e de luta. Era isso que eu ia dizer. Profundamente conturbado. Tanto que quando começam as teorias queer e os estudos queer, começam com uma forte componente de revolução e de disrupção, como estavas a dizer, muito mais do que o termo gay ou que... Não, sim. Queer é alguma coisa que rompe. Portanto, quando alguém diz, talvez mais anglo-saxónico, mas quando alguém diz, para além de gay, eu estou a usar o gay como poder... Para usar uma das letras, para além de gay sou queer, sou gay e queer, quer dizer que é um gay que sai, lá está, que é dissidente. Que é dissidente. Que é dissidente. Por isso não é? Eu gosto muito do dissidente. Ou que é dissonante. Ou que é dissonante. Que me enganei. Como são também, é o meu caso, eu ser bissexual. Também é sai da normalização gay. Não existe, portanto. Não existe e sou muito contestado, porque geralmente quando se diz que se é bissexual é um gay que não quer sair totalmente do armário e portanto diz que é bissexual. Ou uma mulher que está a obedecer ao paradigma de desejo às coisas de desejo masculino. No fundo, a questão da contestação do termo bissexual passa tudo por andarmos todos aqui à volta do mesmo, que é à volta do grande pénis criador, portanto, um homem que diz... O grande Deus pénis. O grande Deus pénis. Portanto, um homem que diz que é bissexual é um gay que ainda não saiu do armário. E que usa essa desculpa. Claro, e uma mulher que diz que é bissexual está só a passar umas fases, mas vai voltar para o grande pénis criador. São sempre estas as tretas. E é uma pena enquanto comunidade não reconhecermos o que é que estamos... Nós vamos ter um programa sobre bissexualidade em janeiro com a Sara e vamos falar disso tudo. Porque depois também há outro mito, é que para tu dizeres que és gay, que és lésbica, não precisas provar, não precisas ter ido para a cama com ninguém, não é? Sentes atração, aliás, é por tu sentires atração por uma pessoa do mesmo sexo que vais para a cama com ela em princípio. As pessoas acham que o bi não basta dizer que sente atração por, tem que comprovar. Então todas as noites tem que ir alternadamente ou simultaneamente para a cama com um homem e com uma mulher. Ou simultaneamente, que é uma coisa... Desculpa, eu tenho amigas hetero que dizem tu vives no melhor dos mundos, porque atraem-te homens e atraem também mulheres. És um privilegiado, dito por mulheres hetero, portanto eu não me considero um privilegiado, mas porque eu acho que o sexo com mulheres, no meu ponto de vista, e a ternura e o sexo com uma mulher é diferente, totalmente distinto com um homem. São ambos complementares. E não será diferente o sexo com uma mulher e com outra mulher? Porque eu acho que é uma questão individual. Claro, isto também de nós porque há aqui um perigo que caímos, que é de mistificar este lugar do sexo da mulher como é o sexo cuidador, é o sexo... Há tipas... Não, eu digo que eu adoro homens másculos e que sejam ternos, portanto eu não estou a fazer essa separação. Digo que a sexualidade e que tenha ternura, quando a sexualidade... Portanto, não quer dizer que não se faça sexo só por puro prazer, fun, não é? Como se usa muito dizer nos sites, mas quando é com ternura é sempre melhor, quando é personalizado, porque hoje em dia as relações, mesmo a nível de sexo, são muito frias.
São muito frias. Mas eu penso que isso, cada qual sabe o que é para si. Eu percebo isso, não é? E comungo. Mas isso não é só ao nível dos gays, é ao nível dos heteros também. Mas a gente já vai falar, sobre as sexualidades na segunda parte. Eu queria-vos dar só um exemplo daquilo que poderá explicar porque é que não podemos todos dizer que somos queer. Quando num grupo assumidamente queer, assumidamente LGBTQI+, não é um grupo gay, não é um grupo de homens cis gay, alguém diz que eu não aceito na minha esfera social pessoas, homens e efeminados, é óbvio que esta pessoa não é queer e está a ser homofóbico. Bem, está a ser homofóbico e está a ser misógino, de facto, porque não aceita determinado tipo de homossexualidade e está a pôr o lado feminino de parte. Mas há um grande machismo gay. Com certeza que há, e por isso é que se justifica precisamente o não-binarismo. Mas sabes, mas é muito engraçado. Mas esta pessoa não pode dizer que é queer, porque queer é o oposto disto. Mas há já esta coisa de nós às vezes achamos que foi um processo de normalização de identidades que levou a este lugar do macho discreto. E eu hoje estava a ouvir... O gay discreto. Discreto e sigiloso. E eu hoje estava a ouvir um livro estava a ouvir uma entrevista de um livro de um professor de estudos alemães que estudou o movimento LGBT e o movimento queer na Alemanha do início do século até 1945 e escreveu um livro. E uma cena deliciosa era perceber como dos diferentes lados do movimento havia gente que até estava mais próxima, homens gays que estavam mais próximos do nacionalsocialismo, claro. E que havia determinadas posições de que ser-se gay tudo bem, uma repetição de discursos, ser-se gay tudo bem, mas efeminado é que não. Claro, aliás, ainda na hoje... própria raiz do movimento da contestação já apareciam estas... O paradigma do mais efeminado, do masculino e o feminino, lá está, do falo. Não, e que é que prova, no fundo, o quão misógina é a nossa sociedade, que tem um medo tremendo de tudo aquilo que é qualificado ou que está próximo do feminino. A semana passada, a propósito dos trans, eu usei o exemplo que o Tiago Lila, do Fado Bicha, deu, que até nas cirurgias de redesignação sexual se diz fazer um pénis ou tirar o pénis. Ninguém diz fazer uma vulva ou deixar de ter uma vulva. Não é? A pessoa perde o pénis ou ganha um pénis. O falo, de facto... Bom, o tempo, não vais ter tempo no final para dizer poesia, Antito. Não, é só sabes uma que coisa o tempo voa. Muito leve. Voltando a esse estudo, os nazis tiveram uma aula chefiada por um senhor aliado de Hitler, o Erich Romer, e que eram todos gays, lindíssimos, louros, possantes, e ele depois acabou com isso, começou... Já não necessitava deles e começou a fechá-los em campos de concentração. Bom, e então, como o tempo voa e como o nosso Tito quer ter uma zona cultural no final do programa e nós ainda temos que falar de sexo, eu penso que se estamos a falar de queer, não podemos deixar de falar de um projeto que é o Fado Bicha. De facto, o Fado Bicha tem a revolução, tem a disrupção, para lá do aspecto visual do Tiago e do João, tem aquilo que as letras vieram trazer, a alteração que eles vieram trazer, e por isso é que foram tão mal recebidos no meio do fado, o que é engraçado, não é? Porque o meio fadista, onde eu tenho milhares de amigos, é tão... tem tantos gays, tem tantas lésbicas a cantar o fado, a escreverem poemas, a comporem, e depois se chocam com tanto. Mas eu não me admiro, porque quando a Amália começou a cantar Valéria, aquilo não era fado. Quando começou a cantar as músicas do Alain Ullmann, não era fado. Quando começou a cantar Camões, aqui Del Rey, porque era proibido. Portanto, tudo o que inova. E para quem se der ao trabalho, e eu diria, ao trabalho não, ao prazer de ouvir o Fado Bicha, vão ver que a qualidade é incrível. A qualidade vocal, de interpretação, a qualidade dos poemas. E por isso mesmo, como está a decorrer um crowdfunding, eu colocarei na nossa página de Facebook depois o endereço para vocês poderem contribuir, mas é na Indiegogo e a campanha chama-se
mais fado, mais bicha. E é ótimo porque vocês, se derem alguma contribuição, podem receber um perk. Um perk é uma regalia. Desde um CD assinado ao vosso nome, até um jantar com o João e cozinhado pelo João e pelo Tiago, e até uma massagem a 4 mãos. Que posso afirmar são imperdíveis. As massagens a 4 mãos ou os jantares? As massagens. Opa, eu comprei um jantar. É um jeito inato. É? Há um jeito inato. Pronto, eu comprei o jantar, mas ainda vou a tempo de alterar. Ok, e então, como estamos a falar de queer, nada mais adequado, acho eu penso que o Tito irá concordar comigo, que colocar aqui uma música para ouvirmos agora, do Fado Bicha, com um fado, eu ponho Zara, obrigado, com um poema, aliás, com 2 poemas do António Boto. Porque se estamos a falar de queer, e se alguém foi queer no tempo dele porque foi disruptivo e foi revolucionário e se assumiu numa altura em que não se assumia, foi o nosso poeta maldito, de quem tu tanto gostas, e eu também, com as suas canções. Eu não vou ler os 2 poemas, vou só dizer que é uma mistura do Tu Mandaste-me Dizer e do De Saudades Vou Morrendo, porque já não temos tempo, mas vamos ouvir e já voltamos. Pintei de negro os meus olhos e de roxo a minha boca. Pintei de negro os meus olhos e de roxo a minha boca. As rosas eram aos molhos para a noite rubra e louca. As rosas eram aos molhos para a noite rubra e louca. Os meus ombros florentinos cobertos de pedraria. Os meus ombros florentinos cobertos de pedraria, alumiando o meu corpo todo em febre e nostalgia, alumiando o meu corpo todo em febre e nostalgia. De saudades vou morrendo e na morte vou pensando. De saudades vou morrendo e na morte vou pensando. Meu amor, porque te foste sem me dizer até quando. Meu amor, porque te foste sem me dizer. A minha boca é tão linda, alegrias cantai. A minha boca é tão linda, alegrias cantai. Enchei-vos d'água meus olhos, enchei-vos d'água chorai. Mas quem se lembra de um louco, enchei-vos d'água chorai. Bom, se depois disto continuarem a dizer que isto não é fado, não sei o que diga. Bom, muito obrigado ao Tiago e muito obrigado ao João por este momento. Fado Bicha, colaborem, eles merecem, e a gente quer cá ter um CD, finalmente, para ouvir tudo isto em casa. Então e vamos passar às nossas sexualidades dissidentes, a que eu chamei dissonantes,
Mas eu acho que tu não te importas, porque acho que o termo... e a primeira coisa que eu gostava de falar contigo, isto para abrir um bocadinho a janela, ou como eu te dizia num e-mail, escancarar um bocadinho a porta até, para uma próxima participação tua, falar dos vários tipos de sexualidade. E uma coisa que me interessou bastante no teu currículo foi acessos e direitos sexuais de pessoas com diversidade funcional, neurodiversidade e de todos os outros corpos e identidades. Fala lá um bocadinho sobre isto. Olha, eu tive alguns cruzamentos mais breves, outros menos breves, que me permitiram repensar a própria forma como eu trabalhava. E tudo começou com colaborações com a Sim Nós Fodemos e com Sim Nós Fodemos, okay. Que é a Associação pelos Direitos pelos direitos sexuais de pessoas com diversidade funcional. E eles reclamam, eu utilizo no fundo aquilo que as comunidades reclamam para si. Eles utilizam o termo diversidade funcional, que vem do espanhol e que tem muito a ver com isto, que diferentes corpos movimentam-se no mundo com diferente diversidade. E então é funcional, ou se estamos a falar de outras questões, é neurodiversidade. Isto fez-me repensar a forma como eu produzo conteúdos. Desculpa, só para toda a gente perceber o que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que podem ter tetraplegia, paraplégico... Paralisia cerebral... Estamos a falar daquilo que normalmente é chamado de deficiência física e deficiência mental. Sendo que, se os próprios movimentos estão a reclamar estes termos, diversidade funcional e neurodiversidade, é assim que eu vou contactar e comunicar com eles. E é muito interessante porque isto obrigou-me a repensar a minha própria forma de trabalho. Ao mesmo tempo, houve algumas coisas que me aconteceram na minha vida e o facto de também haver aqui uma condição crónica que muitas vezes a minha mobilidade fica condicionada. Portanto, também tive que entrar por este repensar do que é a sexualidade num corpo que não é o corpo que é exigido pelo discurso geral. E aqui entramos em pensar em corpos gordos, em corpos velhos, em corpos, e pensar o que é a sexualidade para esta gente toda. E fazer isso de base, em vez de apresentar a sexualidade é assim, e depois, que é o que fazemos muitas vezes com os LGBT também, vamos falar de sexualidade, cisgênero e heterossexual. Depois temos aqui uma adenda. Não, vamos falar sempre do ponto de partida de uma sexualidade para todos estes corpos. E é muito por aí a minha abordagem. Sim, eu já ouvi várias pessoas do movimento falarem, dizer que, exatamente, sim, nós fodemos. E nós temos direito ao nosso prazer sexual, seja sob a forma que for. E muitas vezes as pessoas pensam que é paraplégico, é tetraplégico, deixou de ter. Aliás, havia um estigma muito grande, penso que hoje em dia está um bocadinho mais desfeito relativamente às pessoas com síndrome de Down, com trissomia 21, sim, por exemplo. Por exemplo, que nós, pois é assim, quando toca a neurodiversidade, ou são anjinhos ou são tarados. Não há uma caixa do meio. Não há. É sempre assim. Não, isto é assim, no fundo... O que nós temos que perceber é que a gente que está na norma está a perder um espectro de experiências e de prazeres brutal, porque se limita a sua sexualidade a uma coisa curta, no sentido de que partes do corpo é que utiliza, de que guiões é que segue, de que desejos é que tem, que está toda a gente a perder com isso. São guiões estritos, mas agora está a haver um movimento muito interessante que não tem por fito a penetração, isto digo nos gays, que é a goniage, que eu sou um adepto profundo, que acho que é a explorar de uma sexualidade demorada, saber onde estão os pontos eróticos, ir mais por aí, explorar o corpo total, o nosso... Não querendo fazer publicidade ao nosso programa, mas já fazendo, dia 25 de janeiro, o nosso programa será exatamente sobre sexo tântrico, guinage, a exploração de uma visão mais holística do corpo. É isso, e no António, fala lá do guinage, tu estás mais para lá, fizeste direta hoje, andaste a fazer guinage esta noite. É que estou debaixo de comprimidos por causa da dor. Estás
está com gota, porque para quem não sabe é doença de aristocrata. Sim, e por isso é que tu estás com gota. A Inglaterra é de aristocrata, noutros países. Eu sei, mas eu também tenho e é terrível. Carmo, como digo, para as pessoas que nos estão a ouvir, nós estamos a dar algumas pinceladas, porque depois, noutros programas, eu quero que voltes para nós explorarmos isto em profundidade. Combinado. Mas tu também estás muito interessada nesta fase em trabalhar o autoamor, o autocuidado e o prazer dos sentidos. E isso começou exatamente por desafios que eu própria tive, de perceber como é que é isto do self-care e do autocuidado, e de perceber também que muitas vezes este autocuidado estava a ser associado a uma coisa vazia, capitalista, de compra, um banho de espuma, um banho, e perceber que as coisas têm que ir muito mais para além disso, e que se tem que dar meios às pessoas, não só para haver este autocuidado e este autoamor radical, que reconheça as identidades, que reconheça quem é que nós somos, quais é que são os preconceitos e os desafios que se cruzam em nós, porque é que o mundo não deixa que nós nos amemos. Porque amar-nos é um ato profundamente revolucionário. Sim. Este autoamor. E então fazermos isto e percebermos também como é que podemos construir redes de afetos, como é que podemos comunicar este afeto, e então tenho mergulhado muito neste, e começou por ser uma busca muito egoísta, e agora já está em partilha. E essa busca egoísta partiu de uma descoberta pessoal tua também? Sim, partiu mesmo. Não quer ser indiscreto? Não, partiu mesmo de uma situação de ficar com mobilidade condicionada. E tiveste que encontrar Tive que encontrar tudo, de novas ficar com soluções. Mobilidade condicionada, de perceber que o meu corpo, por exemplo, varia imenso, incho, desincho, dependendo de como estou em termos de saúde, tenho dores, etc. E então tive que dar esse passo do que é aprender-me a cuidar-me, aprender-me a amar-me, e porque é que o meu corpo inchado é menos amável por mim, e o meu corpo com dores é menos amável por mim do que o corpo funcional e capaz. Mas olha que isso, há muitas pessoas que não se amam a elas próprias. E isso é muito mau. E depois criam muito facilmente relações de poder. E as relações de poder são sempre destrutivas. Todas as relações são de poder. Sim. Pode estar claro ou não. Mas está bem, mas eu digo a relação de poder que há quem goste também de escravo relações e de tóxicos. dono. Pois, sim. Aí mais pelo kinky, então. Mais para o kinky, exato. Ali do Tito só vem coisas destas. Não, mas é engraçado porque, por exemplo, aquilo que era dissidente antes, que era o BDSM, esta história do bondage, dominação, disciplina, submissão, sadomaso, acho que não me faltou nenhuma. Aquilo que antes era dissidente, temos que perceber que nos últimos anos, por causa de uma quantidade de sex toys, de literatura, parafernália que está a ser produzida e que está a ser vendida, passou a ser quase uma coaptação deste capitalismo sexual. Não, foi normalizada e integrada, e para isso contribui muito a pornografia na net. Sim, mas mais ou menos. Por exemplo, eu ainda estou para ver nas nossas marchas grupos de pandas, que é o correspondente dos bears. Tens os bears, mas tens no movimento lésbico as pandas, que são as lésbicas BDSM. Eu quero ver isso, eu preciso ver isso representado. Sim, vermos esta representação. Ai, Jesus, não é? Nós, quando o programa das marchas, tivemos aqui o Luís Veríssimo falar sobre marchas, e um dos temas era exatamente os gays discretos que dizem: meu Deus, lá vêm essas macacas, esses palhaços estragar-me a vida. Quando esquecem-se é que foram as palhaças que lhes permitiram ter esta vida. Não é? Esses são os tais gays discretos e sigilosos. Discretos aqui, porque quando vão para Madrid deixam de ser discretos e sigilosos. Não, e mais ou menos, por exemplo, quando nós estamos a pensar no queer, só uma coisa ao queer, para mim, num contexto português, que é um contexto racista, classista, ser-se uma pessoa de classe média alta, branca, gay, dizer-se queer e não questionar todos os privilégios que lhe vêm assistidos por causa disso, e, por exemplo, acreditar que o casamento é forma de normalização, que etc., isto é estar em profunda contradição com o termo que adota. Claro, não é queer, isso não é ser queer.
Não é? Claro. Há aqui uma coisa confortável. O queer é um dos termos que permite designar uma sexualidade não normativa sem, por exemplo, declararmos género, sem declararmos... Portanto, há uma possibilidade no queer como o termo guarda-chuva. Aquilo que tu disseste na descrição que fizeste antes, no exemplo, muito pertinente que fizeste, é precisamente o contrário, porque aquela sexualidade é totalmente normativa. É isso porque que tem que se eu pensar. tenho um casamento com um homem, eu que sou homem tenho um casamento com um homem, que é tudo, em tudo igual ao casamento entre um homem e uma mulher. Portanto, discreto, o sexo é da porta para dentro, sejam lá gays à vontade, mas dentro de casa, não deixem as criancinhas descansadas. Ele pode ter amantes, mas o outro não. Bom, há aqui muitos temas, há aqui uma série de temas que eu quero abordar rapidamente para te dar a palavra, Tito, mas Espero bem que sim, não vou gastar tudo o que tinha há uma coisa contigo. que me faz muita impressão, que é o pompoarismo. O que é isso? Ora, exatamente, Então, olha, era ora isso que eu ia bem. perguntar. Ótimo. Que não te faça impressão. O pompoarismo é uma arte oriental que foi amplamente difundida no Brasil, sendo que na maioria dos casos, e quando eu comecei a fazer pompoarismo, tinha um lado bastante machista. O pompoarismo que eu faço tem a ver com autoconhecimento pélvico e vaginal para pessoas com vagina e com vulva. Ou seja, tenho workshops onde podem estar homens trans, pessoas não binárias, mulheres com vagina, e onde criamos esta consciência do que é o nosso espaço vaginal, o nosso espaço pélvico e o que é que nos dá prazer a nós, os portadores de tal instrumento. Porque quando tu disseste que começou por ser uma coisa machista é porque era feito para dar prazer Sim, ao homem. A maneira como o pompoarismo surge e como o pompoarismo é capitalizado e vendido passou muito durante os anos 90 e inícios de 2000 por aquele discurso de quase de aprenda a fazer isto que ele não a vai largar. Ok. Pronto. Quando eu comecei como praticante, foi um ato de descoberta do meu corpo, porque também temos que perceber que pessoas que crescem com vagina e com vulva têm muito menos acesso e liberdade para conhecer o seu corpo, descoberta do meu corpo, descoberta do meu prazer, e é por aí que eu trabalho, além de ter benefícios a nível de saúde. Mas aí também mudou, porque se tu fores à pornografia na net, e que foi muito bom para ensinar outras coisas aos nossos concidadãos portugueses, hoje em dia tens imensos homens que praticam sexo oral nas mulheres. Sim. E isso antes, na geração dos meus pais, era horrível. Não, espera aí, se tu fores à pornografia dos anos 70, eu sou fã de porno se fores aos 70. Não, mas eu não te falo dos 70, eu falo dos 40, dos... Sim. Mas se fores, por exemplo, aos 70, a idade de ouro de pornografia, tens Sim, mas eu sei o que é que representação eu disse, brutal. não é? Os senhores que iam às prostitutas, porque a boca da mulher era para beijar aos filhos, não podia mas eu digo oscular-lhes o falo. E outra coisa, que era a boca de baixo, não era para ser a boca do corpo não era para ser beijada. Bom, meninos, nós temos que deixar esta conversa por aqui para te dar um bocadinho de tempo. Vamos voltar ao pompoarismo. Deixa-me só sublinhar uma coisa que tu disseste e que nós repetimos, e vamos repetir até as pessoas se convencerem. Há mulheres com falo e há homens com vulva. Sim. E há pessoas que não são nem homens nem mulheres e que podem ter qualquer uma das duas coisas. Exatamente. Pronto. Eu vou ser muito... Tu só me deste 5... Tito, fala. 5 minutos. Saiu uma antologia de poesia, as célebres canções do António Boto, que estiveram proibidas durante anos e anos, durante a ditadura do Estado Novo. Fizeram-se apenas algumas edições clandestinas, e eu até tenho uma delas. E, portanto, saíram... É uma edição lindíssima da Assírio e... Tu estás a ver, tu és um queer, tu és um transgressor. Até tens edições proibidas. Tenho, sim, senhor. Mas eu não me importo nada que me passe de eu sei ser que não. queer. E
eu vou-vos dizer uma poesia do António Boto, porque acho que neste espaço, além de falarmos de cinema e teatro, falemos de livros, porque são cada vez menos as pessoas que compram livros e que leem livros, e muito menos as que gostam e leem poesia. E eu, como digo poesia, vou dizer esta, que te fala de um termo que existe muito entre os gays e que está dentro também das tais relações de poder, que é o ciúme. Esta música dolente do tango argentino, onde paira esfarrapado aquele beijo sensualíssimo, nervoso, tocado no desatino da nossa indecisão de amar. Esta música batida pela tristeza dos ermos agora faz-me chorar. Deixa-me ouvi-la. Não danço. Dança com outro. A vida é assim. Ciúme. Não sei senti-lo. Tens tu ciúme de mim? Trocámos um beijo apenas no silêncio de uma tarde, sentados à beira-mar. E um beijo não é bastante para dizeres ao mundo que sou eu o teu amante. Dança com outro. Podes até envolvê-lo na carícia negra que tomba das tuas mãos quando com elas afagas os meus cabelos e a minha fronte vincada. Dança com outro. Eu fico a vê-los e a aplaudir os movimentos do teu corpo, que mais parece um punhal do meu alcácer quibir. Ciúme? Dançar contigo? Não vale a pena gritá-lo, nem vale a pena mostrar-me a essa gente faminta que encheu hoje o cabaré. Adeus, a noite vai alta e dança com outro. Mas se acaso te perguntarem quem sou, responde, não sei quem é. Tão bonito. Muito obrigado, Tito. Eu sei que tu também queres fazer uma homenagem ao José Mário Branco. Porque o José Mário Branco foi um resistente. Deixa-me só fazer eu não ficaria bem com a minha consciência e as pessoas depois mandavam vir comigo. Eu sou muito fiel aos meus amigos e, portanto, tenho que fazer esta declaração de interesses. Eu reconheço ao José Mário Branco uma qualidade incrível como compositor, como letrista, como produtor. Os Passos do Grande de La Vila Morena são da autoria dele. Mas há uma coisa que ele fez que magoou uma grande amiga minha, que foi a Amália, porque no quente do 25 de Abril este show e disse que a Amália era um produto da ditadura vendido, que era mentira. Disse muito mal do fado, disse que o fado era um instrumento do antigo regime. Não foi só ele. E, como nós sabemos, o José Mário depois foi um grande produtor de fados, foi ele que produziu os discos do Camané, ele gravou, aliás, nos anos 80, fados com poemas da Manuela de Freitas, lindíssimos. Portanto, ninguém está aqui a pôr em causa. Mas nós temos também esta capacidade em Portugal de a pessoa morre e sobe imediatamente todos os altares. E, portanto, não querendo criticar o criador, tinha que fazer esta ressalva, porque foi uma amiga minha que ele magoou. Mas mais grave que isso, ontem, numa homenagem que lhe foi feita com vários depoimentos, ficou o Camané, de quem eu gosto muito e a quem não tiro qualquer espécie de valor, como a primeira pessoa a criar um fado dissidente ou dissonante, e a primeira foi a Amália. Inclusivamente a Amália teve a coragem, foi a primeira pessoa que cantou Pedro Homem de Melo, de quem foi muito amiga, e o Pedro Homem de Melo estava-lhe profundamente agradecido. Portanto, se houve a primeira voz dissonante, de facto, do fado, foi a minha querida Amália, de quem eu fui muito amigo. O José Mário Branco concede-lhe os defeitos e as virtudes, as públicas virtudes e os públicos defeitos, mas que perdemos um grande resistente e um grande criador. E o último disco que ele fez, que foi com a Cátia Guerreiro, a instrumentação, ele era muito bom nisso e fez muito boas bandas sonoras para teatro e cinema também. E era bom ator também. Sim, isso é ligado ao início da Comuna. Ele foi um dos fundadores da Comuna, e a última banda sonora que fez foi para o Romeu e Julieta do Shakespeare, que esteve em cena no teatro
No Teatro da Trindade, dirigido pelo João Mota. Com a Bárbara e com a Bárbara Branca e o Condessa. E o Condessa. E o Zé Condessa. Nós hoje, quando nos despedirmos, vamos deixar o Zé Mário Branco. O Zé Mário numa canção que nos diz a todos nós respeito. E eu vou-te deixar lançar a canção daqui a nada. Só dizer-vos que para a semana não há programa, porque o nosso querido amigo e colega Ricardo Belo de Moraes terá a 3ª maratona Rádio Fernando Pessoa, com 12 horas de emissão, começa ao meio-dia e vai até à meia-noite, só sobre Pessoa, acontece todos os anos e, portanto, no próximo sábado nós não estaremos. E, por isso, não estará cá, como previsto, a Margarida Martins e o Gonçalo Lobo. A Margarida Martins, que foi uma das fundadoras da Abraço, presidente da Abraço, que é hoje em dia a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, e o Gonçalo Lobo, que é o presidente atual da Abraço. Mas não quero deixar de vos dizer que no dia 1 se comemora o Dia Mundial de Luta contra a SIDA e que teremos a Gala da Abraço. Apareça, é uma noite fantástica, cheia de plumas, de brilhos, de alegria, mas sempre com o sentido de ajudar uma obra fantástica e também de lembrar o Carlos Castro, que infelizmente foi morto de uma forma brutal. Deixa-me só dizer uma coisa, que é que para a maratona do Fernando Pessoa há um livro sobre o Fernando Pessoa gay. Os poemas e os escritos dele. Seria bom fazer uma alusão também a esse livro, que aliás foi publicado há menos de um ano. E tem 300 páginas, ou assim. Temos de... Olha, o Sandro está-nos a dizer um alô. Alô, Sandro. O Sandro que costuma estar nos comandos da emissão. Hoje temos a Zara e nós temos uma equipa fantástica que se vai revezando. Deixem-me só dizer que dia 1 de dezembro, antes de irem à gala, passem pelos Anjos 70. Vai ser o final do ciclo que tem decorrido durante este mês, que é o ciclo Positive. Sim. E é a festa de angariação para o GAT. Portanto... Grupo de ativistas em tratamento. Sim. E em que sítio é? Anjos 70. É no Largo do Intendente. É na Rua do Regueirão dos Anjos. Rua do Regueirão dos Okay, Anjos, okay. exatamente. Paralela ao Almirante Reis. E é bom, vai ter umas bandinhas, tem uma conferência, passem por uma mesa, passem por lá. Em que clube é que é? Anjos 70 é uma associação recreativa. ali. Tem muitos estrangeiros e muitos. Sim, está lá sempre. É verdade, está lá sempre. Do Erasmus, etc. É verdade. Sim, também. Isso é também um rapaz do Erasmus. Claro. Sim, porque o nosso Trazil está a fazer um mestrado em História das Religiões, certo? Exatamente. E tem tido umas notas brilhantes. Não se esperava outra coisa. Não. Mas, é assim, tu hoje estás mesmo aflito. Nota-se Estou mesmo um bocado na cara. aflito. Estou. Bom, então, dizer que não se esqueçam de subscrever os canais, de nos mandar sugestões para o nosso e-mail. Não nos vemos para a semana, vemos daqui a 15 dias com um tema fantástico. Teremos cá a Raquel Afonso, a investigadora que lançou a semana passada, faz hoje 8 dias, o livro Homossexualidade e Resistência no Estado Novo. Vamos falar sobre ditadura e sobre a importância que os homossexuais tiveram na ditadura. E agora, Tito, vamos ficar com o tema... Eu não sei exatamente o termo dele, porque eu só conheço... Eu venho... Chama-se Eu Vim de Longe, Eu Vou para Longe. É do álbum Ser Solidário, de 1982. Portanto, deixamos-vos com o José Mário Branco e, como já sabem, fiquem para lá do arco-íris. Boa noite a todos. Boa noite a todas e a todos. Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor
E quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou. Tinha esta viola numa mão, coisas começadas noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta mentira andar à solta, que me perguntei se os hinos que cantei eram só promessas e ilusões, que nunca passaram de canções. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Quando finalmente eu quis saber se ainda vale a pena tanto crer, eu olhei para ti e então eu entendi, é um lindo sonho para viver, quando toda a gente assim quiser. Tenho esta viola numa mão, tenho a minha vida noutra mão, tenho um grande amor marcado pela dor, e
sempre que Abril aqui passar, dou-lhe este farnel para o ajudar. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. E agora eu olho à minha volta, vejo tanta raiva andar à solta, que já não hesito, e os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.